Vamos lá para Brasília agora, porque aquela pauta econômica do governo está avançando. A proposta de regulamentação das bets, aquelas empresas de apostas esportivas, avançou, a reforma tributária avançou, mas importante mesmo, claro, além da reforma tributária, que já tinha sido votada, né, há um tempo na Câmara, passou pelo Senado, voltou para a Câmara, o que o governo trata como fundamental agora, para o resultado imediato no ano que vem, é a chamada MP das subvenções, porque ela pode, aprovada, gerar cerca de 35 bilhões de reais em arrecadação para o governo no ano que vem. De tudo que o governo lançou aí no Congresso Nacional, né, Yasmin, é a proposta que, em tese, vai gerar mais dinheiro para o governo, por isso é tratada como a mais relevante, porque ajudaria o governo a chegar ao tal do déficit zero no ano que vem, sem ter de fazer corte em obra, corte em investimento, que o presidente Lula não quer de jeito nenhum, e ele disse isso recentemente em manifestação pública. Então, essa MP das subvenções está avançando, já tinha passado pela Câmara e passou pelo Senado agora, é isso, Yasmin? Bom dia e bom trabalho para você por aí. Bom dia para você também, para a Paula, para todo mundo que está com a gente. É isso, Rafael, passou pelo Senado e agora vai para a sanção presidencial e já começa a valer a medida, já começa a valer a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Para a gente entender a importância que a equipe econômica do governo dava a essa medida provisória das subvenções, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve aqui no Congresso ontem para participar da promulgação da reforma tributária, outra medida importante, acompanhou a sessão do Congresso e já saiu aqui do Salão Verde, foi direto para o Salão Azul para participar da sessão do plenário do Senado que tratou dessa medida provisória das subvenções e viu mais uma vitória ali para ele, o que pode trazer aí aos cofres públicos uma arrecadação maior de 35 bilhões de reais em 2024. Essa MP das subvenções, basicamente, o que a gente pode resumir é o seguinte: os estados, eles concedem um benefício fiscal, geralmente no ICMS, para as empresas se instalarem em determinado estado, porque isso ajuda no estado, isso é benéfico para esse estado que tem uma empresa, uma instalação de empresa instalada naquela região. E aí, a partir dessa subvenção que é concedida pelos estados, o que as empresas fazem? Pegam essas subvenções e trazem no cálculo para diminuir o tributo que elas pagam para a União. E essa medida provisória faz justamente isso. Olha, não pode mais diminuir essa questão do tributo que vocês pagam para a União, a não ser que esse tributo esteja, essa subvenção dada pelos estados que vocês estão aí diminuindo na minha arrecadação, União dizendo, a não ser que esse benefício seja usado para o custeio da empresa. Se for para investimento, não pode fazer isso. Mas o líder do governo no Senado, melhor dizendo, o senador Jacques Wagner, precisou fazer uma articulação para conseguir a aprovação dessa medida, porque alguns senadores avaliavam que isso poderia prejudicar os estados. E o que Jacques Wagner conseguiu com a equipe econômica? A ampliação do prazo para o pagamento dos passivos, dos valores que as empresas já estão devendo. Eles vão poder ter um desconto de cerca de 80% se pagarem esse valor à vista em 12 meses. Jacques Wagner disse que esses 12 meses, o tempo vai aumentar para cerca de 60 meses, porque foi uma conversa, uma negociação que ele conseguiu fazer com a equipe. Bom, travou a imagem da Yasmin Costa, mas no finalzinho da reportagem, então a gente conseguiu entender o contexto. Teve um volume de informações em quantidade suficiente para dar suporte para a análise, para o comentário do Mota e do Felipe Monteiro, do Roberto Mota e do Felipe Monteiro, que estão chegando aqui para se juntarem ao time do Jornal da Manhã. Mota, Felipe, bom dia para vocês, ótima quinta-feira. Mota, queria começar com você te perguntando, essa agenda econômica que o governo lançou para o Congresso Nacional, de uma forma ou de outra, tem avançado, né? Há algo que o governo esteja querendo arrecadar, ou nas bets, ou na reforma tributária, ou na SMP das subvenções, o caso das offshores também, que já passou, que seja indevido? Ou seja, o governo está arrecadando o que é justo ou está avançando sobre alguma coisa que não deveria arrecadar, Mota?
Excelente pergunta, Colombo. Eu diria que o governo está querendo arrecadar tudo. Se a gente deixar, não vai sobrar nenhum dinheiro no nosso bolso. Bom dia para você, bom dia para o Felipe, bom dia para a nossa audiência. Essa MP que a gente está discutindo aqui é cheia de detalhes complicados relativos à forma de cálculo dos impostos. Vamos esquecer tudo isso por um momento. O governo, ele decidiu caminhar numa direção. Essa direção é muito simples. É cobrar cada vez mais imposto, porque na cabeça de quem está no governo, isso é uma coisa boa, porque permite que os cofres do governo, que os cofres do Estado brasileiro, seria melhor dizer assim, vão ficar muito cheios. E aí o Estado pode fazer muitas coisas pelo país e pelo cidadão. Essa é uma visão que se chama de desenvolvimentista. Ela imagina que o Estado é essencial para que o país ande para frente. Muita gente pensa diferente disso. Muita gente defende um Estado pequeno, enxuto, que gasta pouco e arrecada pouco. Na minha opinião, é nessa direção que a gente deveria ir, mas não é o que a gente vai ver nos próximos anos. E aí, Felipe, esse pacotaço tem justiça tributária ou está avançando indevidamente sobre o bolso do contribuinte? Eu acho que tem os dois, não é? Não dá para negar que, por exemplo, a taxação dos juros sobre capital próprio e a taxação dos fundos offshore traz uma justiça tributária no Brasil, não é? Porque as pessoas ricas, as empresas com uma organização tributária no nosso sistema tributário complexo e confuso, consegue, de certa forma, arrecadar menos imposto, né? De forma legal, mas trazendo uma certa injustiça tributária, não é? Então, esses dois lados que o governo está buscando, eu entendo que é uma justiça tributária, não é? Agora, não dá para negar que o governo está buscando esse déficit fiscal zero, né? Que é uma meta, infelizmente, que o governo coloca como marco do governo Lula. Tem que mudar isso, né? Nenhum país do mundo tem déficit fiscal zero, né? Os Estados Unidos, por exemplo, tem déficit fiscal de 100 trilhões de dólares. A França tem um déficit fiscal de 3% do PIB. Ou seja, um país em desenvolvimento tem que buscar, na essência, crescimento econômico e redução da desigualdade social. E o que a gente está vendo no governo Lula, né, no governo atual, o ministro Haddad, é uma sanha para arrecadar mais, muito mais, para atingir esse patamar de déficit zero, que é uma irrealidade, é uma ficção, não é? O que o governo tem que fazer é buscar desenvolver o Brasil, criar projetos estruturantes para o país crescer. E com isso vai arrecadar mais, vai ficar rico e consegue distribuir riquezas e consegue reduzir a desigualdade social.